Olá, amiga, olá, amigo. Eu sou o professor Giba de Química, do curso Positivo. Qual o tema que vai versar toda essa aula? Oxirredução. O nome pode assustar um pouquinho. Que tema seria esse, oxirredução, e como realizar um balanceamento por oxirredução? Veja, não é difícil, não é difícil. Oxidação é perda de elétrons, redução é ganho de elétrons. Você deve estar pensando, mas, ô Giba, eu já ouvi falar também de redox ou óxido-redução. É verdade. Às vezes eles simplificam o tema oxirredução como redox ou óxido-redução. Vamos devagar, vamos nos organizar para que a compreensão seja muito grande, muito grande. Vamos à tela, pessoal? Venha comigo. Observe. Balanceamento de equações de oxirredução. Balanceamento de equações de oxirredução. Quem sofre oxidação perde elétrons, o número de oxidação aumenta e é o agente redutor. Repetindo, quem sofre oxidação perde elétrons, o número de oxidação aumenta e é o agente redutor. Quem sofre redução ganha elétrons, recebe elétrons. Então lembre, redução, recebe, ganha elétrons, o NOx diminui e é o agente oxidante. Ora, você deve estar falando, mas o que é isso, agente oxidante, agente redutor? Vamos tentar entender. Mais devagar eu vou pegar um exemplo. Vamos lá, pessoal. Equação de oxirredução balanceada. Número de elétrons perdidos na oxidação tem que ser igual ao número de elétrons ganhos ou recebidos na redução. Ora, se alguém perde elétrons, alguém ganha os elétrons. O número de elétrons perdidos na oxidação tem que ser igual ao número de elétrons ganhos ou recebidos na redução. Uma reação de oxirredução é aquela que ocorre com transferência de elétrons. Vamos pegar uma equação? Vamos lá, pessoal. Olha, observe a tela. Um exercício muito clássico. Faça o balanceamento da equação abaixo utilizando os menores coeficientes inteiros. Você tem uma reação de cobre com ácido nítrico, dando nitrato de cobre, monóxido de nitrogênio e água. Essa reação, observe uma coisa, uma reação meio estranha, hein? Porque o metal nobre normalmente não reage com o ácido. Acontece que o ácido nítrico, tanto diluído quanto concentrado, reage com cobre e reage com prata. Nessa reação, o ácido nítrico está diluído, ele vai produzir o NO. Se ele tivesse, melhor dizendo, concentrado, daria o NO2. Agora observe, vem à tela. Fazer o balanceamento dessa equação se torna muito difícil. Por quê? Porque o nitrogênio ele aparece aqui e aqui. O nitrogênio está aparecendo do lado direito em dois lugares do lado dos produtos. Então, por tentativa, se torna muito difícil. Nesse caso, existe um método para o balanceamento, que é o balanceamento por oxirredução. Então veja, a primeira coisa que eu tenho que pensar, quem será que sofreu oxidação? Quem teve o aumento no NOx? Vamos dar uma olhadinha? Observe comigo. Olha que legal. Vamos lá. Quem será que sofreu oxidação? O cobre tinha número de oxidação 0, porque é substância simples e está neutra, e ele passou para mais 2, porque lá é nitrato de cobre 2. Ora, o cobre passou de 0 a mais 2, então teve uma oxidação. E o que seria essa oxidação? Uma perda de elétrons. O cobre perdeu um total de 2 elétrons, porque a variação, o delta é a variação, ele perdeu 2 elétrons. Veja, mas se o cobre perdeu 2 elétrons, alguém ganhou esses 2 elétrons. Então alguém deve ter sofrido o quê? Redução. Olha o ácido nítrico. O número de oxidação do nitrogênio no ácido nítrico é mais 5. Ele passou de mais 5 para mais 2 no NO. Ora, de mais 5 para mais 2 houve uma diminuição no NOx. O nitrogênio sofreu uma redução. E a variação de 5 para 2 foi de 3. Mas observe uma coisa interessante. Um agente de viagem é o cara que viaja? Não. Veja que interessante. O agente de viagem não é o cara que viaja, é o cara que dá todas as condições para que nós possamos viajar. Então, o agente é quem provoca uma ação.
Se você parar para pensar, o agente de viagem faz com que você viaje, o agente oxidante vai fazer com que você oxide. Agora, para que você oxide, esse agente tem que receber os elétrons. O agente oxidante oxida você, mas ele recebe os elétrons, ele sofre uma redução. Então é sempre o contrário, o agente oxidante não é quem oxida, ele provoca oxidação no outro, mas ele acaba sofrendo redução. O agente redutor é o cara que sofre oxidação. Por isso que é o inverso, porque o agente provoca ação. Então, voltando um pouquinho aqui, observe que o ácido nítrico ele sofreu uma redução. Então, ele é um agente oxidante, porque ao receber elétrons ele provocará a oxidação do cobre. Vamos misturar as duas coisinhas? Olha que legal. O cobre sofreu oxidação e o nitrogênio do ácido nítrico sofreu redução. Observe uma outra coisa importante, tem um nitrogênio aqui que é mais 5 que não aconteceu nada, hein? Então não foram todos os nitrogênios que sofreram redução, aqui passou de mais 5 para mais 5, não houve alteração. E eu sempre pego o agente antes da seta. Observe uma coisa, o agente de viagem, ele deve ser procurado antes da viagem ou após a viagem? Não faz sentido após a viagem você procurar o agente de viagem, ele tem que ser procurado antes. Então, tanto o agente oxidante quanto o agente redutor, eles devem aparecer do lado dos reagentes, antes da seta. Então, nesse caso, o ácido nítrico é um agente oxidante porque sofreu redução, e o cobre é um agente redutor porque sofreu oxidação. O que eu devo fazer agora? Eu devo observar o total de elétrons perdidos e o total de elétrons ganhos. Por quê? Porque o número de elétrons perdidos na oxidação tem que ser o mesmo número de elétrons recebidos na redução. Vale aqui um adendo. Quem eu vou colocar no quadrinho da oxidação e no quadrinho da redução, eu vou fazer dois quadrinhos, um da oxidação, outro da redução. Quem vai ao quadrinho não pode ter número de oxidação repetido do elemento que se envolveu. Deixa eu explicar melhor. Oxidação, eu vou colocar o cobre no quadrinho. No outro quadrinho você poderia pensar, ô Giba, põe o HNO3, mas o HNO3 aqui é mais 5 o NOx do nitrogênio, e aqui também é mais 5, está repetido. Então eu não posso colocar o HNO3, eu devo me restringir ao NO, porque o NOx mais 2 do nitrogênio não está se repetindo. Então observe, no quadrinho da oxidação vai o cobre, no quadrinho da redução vai o NO. E o que eu devo fazer? Vamos fazer a continha, delta vezes o número de átomos. Qual foi o delta do cobre? Delta do cobre foi 2, vezes o número de átomos de cobre, 1, que está dando 2. O que significa esse 2? Que cada átomo de cobre perdeu um total de 2 elétrons. Agora eu vou ao NO. O NO, o delta para chegar ao NO foi 3, só que eu tenho apenas um nitrogênio, então vezes o número de átomos vezes 1. Não vai multiplicar por 2, hein, gente? É o nitrogênio. E isso vai dar 3. O cobre havia perdido 2 elétrons, o NO está envolvido num ganho de 3. Ora, o número de elétrons perdidos tem que ser igual ao número de elétrons ganhos. Como que eu igualo? Olha que interessante, qual o mínimo múltiplo entre 2 e 3? É 6. Então, se eu pegar 3 cobres, eu vou ficar 3 vezes 2, 6 elétrons perdidos. Se eu pegar 2 NO, 6 elétrons recebidos. Mas não precisa pensar tanto, é só você inverter os números. Acompanhe. O 2 vem à frente do NO e o 3 à frente do cobre. Esses dois números que estão com asterisco são o quê? Os coeficientes que vão ser colocados na equação. Observe, aqui vai o 3 à frente do cobre, que é o coeficiente, e à frente do NO, o 2. Ora, como que você termina agora? Agora é muito tranquilo, você que é vestibulando, você que vai prestar o exame do Enem também, é só você acertar por tentativa. Facilmente você percebe que se aqui tem 3 cobres, aqui vai ter 3 cobres. Se aqui tem 2 nitrogênios e aqui já tinha o 3, eu posso acertar por tentativa na boa. Quer ver? Observe só como vai ficar. Eu tinha 3 cobres aqui, eu tenho 3 cobres aqui. Com isso, o nitrogênio, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 6. Está dando um total, 2 mais 6, 8. Se eu tenho 8 nitrogênios aqui, aqui eu tenho 8 também. Já acertei o nitrogênio. Porém, aí eu fico com 8 hidrogênios. Ora, para dar 8, 2 vezes 4, 8. Acertei a água. Então, com isso, eu consegui fazer o quê? O balanceamento por oxirredução. O número de elétrons perdidos foi igual ao número de elétrons ganhos. Você deve estar perguntando, mas Giba,
puxa vida, eu não sei ainda calcular esse NOx que você põe na bolinha embaixo. Então venha comigo, eu vou dar uma dica para você, se liga nisso. Quer ver? Olha que legal. Se liga, aqui está o dedinho do Anta, que é o meu personagem. Vamos lá. Por que o cobre é zero? Porque é substância simples. Ácido nítrico, como é que eu descobri esse mais 5? Eu comecei pelas pontas. O hidrogênio é mais 1, oxigênio é menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. 1 vezes mais 1, mais 1. Para dar zero tem que ser 5. Então a soma em cima tem que dar zero. Você deve estar pensando, mas por que tem que dar zero? Porque a molécula inteira ela é neutra. Então a soma de todos os NOx tem que dar zero na molécula. Acompanhando aqui no caso do nitrato de cobre 2, nitrato cúprico. O cobre é mais 2, porque a carga dele é 2, oxigênio é menos 2, 3 vezes menos 2, menos 6, né? Vezes 2, menos 12, mais 2, para dar zero aqui tem que ser 10. Cuidado, esse 10 eu divido por 2, vai dar 5. Outra maneira de calcular, você separa o cátion do ânion. Se o cobre é mais 2, o nitrato, oxigênio é menos 2, vai dar menos 6. Aí você tem que pensar assim, quanto eu deveria colocar aqui para que somando com menos 6 sobre uma negativa? Ora, observe, mais 5 com menos 6 sobra uma carga negativa, então o nitrogênio é mais 5. Fica a seu critério escolher esse método de resolver ou esse, tanto faz. Eu, particularmente, acho mais fácil separar, separando o cátion do ânion. Voltando, o NO, o oxigênio é mais eletronegativo, é menos 2, o nitrogênio é mais 2, porque a soma tem que dar zero. E na água, o hidrogênio é mais 1 e o oxigênio é menos 2. Beleza, pessoal? Eu vou mudar um pouquinho o enfoque agora e vou falar de uma coisa importantíssima que você sempre está em contato quando vai à farmácia, que é a água oxigenada. Muita gente pensa que a água oxigenada é H2O2 puro, e não é. Vamos acompanhar, pessoal? A água oxigenada é uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio. Solução, pessoal, é uma mistura homogênea. Então veja, água oxigenada é mistura de peróxido de hidrogênio com água. O H2O2 é o peróxido de hidrogênio, é uma substância pura. Misturado com a água, essa solução é água oxigenada. Essa reação é muito famosa para os vestibulares e para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O H2O2 ele sofre fotólise. O que é lise? Quebra, foto, luz. A letra grega lambda quer dizer luz. Fotólise quer dizer quebra pela luz, da água e O2. Observe, você já notou que os frascos de água oxigenada, eles são vendidos ou em vidro escuro ou em plástico, nunca vidro transparente. Por quê? Porque a incidência de luz faz com que essa reação ocorra. Então o sujeito compra uma água oxigenada em vidro transparente, vai entrando luz, o que acontece? Essa reação vai ocorrendo, a hora que ele destampa, sai o gás oxigênio, ele foi comprar água. Entenderam ou não? Essa fotólise é muito famosa, mas olha que interessante. O número de oxidação do oxigênio no peróxido é menos 1. Ele passa de menos 1 para menos 2 quando vai para a água, é uma redução. Acontece que tem 2 oxigênios no peróxido e o outro oxigênio passa de menos 1 para 0. Então o peróxido de hidrogênio tem essa particularidade, essa dualidade. Ele pode sofrer redução e oxidação. Então essa reação, acompanhe comigo aqui, ó, essa reação equacionada acima é classificada como reação de desproporcionamento ou auto-oxirredução. Vou até falar aqui para você agora, olha só, desproporcionamento, uma coisa desproporcional. O que é uma auto-oxirredução? Quando você está muito preocupado, né, você fala, meu Deus, eu preciso fazer uma autoavaliação. O que é uma autoavaliação? Você próprio vai se avaliar. O que é uma auto-oxirredução? O mesmo elemento, olha, o mesmo elemento sofreu as duas coisas. Ora, se ele sofre as duas coisas, ele pode atuar tanto como agente oxidante ou como agente redutor. E aí você está pensando, mas Ogiba, na hora do vestibular, como é que eu vou saber se o H2O2 está atuando como oxidante ou como redutor? Vamos pegar um exemplo de cada caso? Vamos lá, pessoal? Venha comigo. Em razão dessa dualidade, o peróxido de hidrogênio pode atuar como agente oxidante ou redutor, que eu acabei de falar, dependendo da ação da outra substância com quem vai reagir. Tudo vai depender da outra substância. Se a outra substância sofrer redução, o H2O2 vai sofrer oxidação. Se a outra substância sofrer oxidação, o H2O2 vai sofrer redução. Vamos dar uma olhadinha? Tem um exercício muito legal de vestibular. Vamos lá. Olha, só para recordar, porque sempre fica aquela dúvida, por que o peróxido do oxigênio é menos 1? No peróxido existe uma ligação O com O que ninguém sai ganhando.
Agora, aqui há uma polaridade para o lado do oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo. Ele puxa um elétron, o outro oxigênio puxa um elétron. Então, cada oxigênio do peróxido é -1. Observe que na água há uma polaridade para cá e para cá. Ou seja, o oxigênio está puxando para si 2 elétrons que não eram dele. Então, o oxigênio está ficando -2. Na água, o oxigênio é -2. No peróxido, cada oxigênio é -1. Vamos lá. Efetue os balanceamentos das equações abaixo, verificando se o H2O2 atua como oxidante ou atua como redutor. Primeira equação está aqui, o peróxido está aqui, permanganato com peróxido com ácido sulfúrico, K2SO4, sulfato de potássio, sulfato de manganês, água e O2. Na segunda equação, o item B, o cátion cromo 3, peróxido, anidróxido, cromato, que é o ânion cromato e água. Vamos por partes, vamos pegar a primeira equação, vamos lá. Olha que interessante, você tem a primeira equação e aqui está o H2O2 que a gente está falando que tem NOx -1. Veja que interessante que aqui tem um manganês no permanganato de potássio. Vamos calcular os NOx, vamos lá. O manganês aqui é +7 e ele passa para +2. Ora, de +7 para +2, ele está sofrendo uma redução e a variação foi de 5. Vamos para o peróxido. O peróxido passa de -1 para 0 e ele está sofrendo uma oxidação. Pessoal, vou falar um pouquinho agora aqui. Veja só, o manganês sofreu redução. Se o manganês sofreu redução, o que me interessa do peróxido é a oxidação. Perceberam? Se um reduz, o outro oxida. Por isso, voltando para a tela, por isso que eu estou pegando a oxidação e não a redução. Porque o peróxido pode vir para a água também. Beleza, pessoal? Então tá bom, agora vamos ver as duas coisas que eu retratei. Houve uma redução aqui, houve uma oxidação aqui. Vamos para o quadrinho. Eu tenho que analisar o seguinte, o número de elétrons perdidos tem que ser igual ao número de elétrons ganhos. Uma curiosidade, sempre que tiver H2O2 reagindo com alguém, ele deve participar do quadrinho. Vamos à tela novamente. No quadrinho da oxidação, eu vou colocar o peróxido. No quadrinho da redução, o permanganato de potássio. E vou efetuar o cálculo delta vezes o número de átomos do elemento que se envolveu. O delta foi 1 e o número de átomos 2. Vamos lá? 1 vezes 2. No permanganato, o delta foi 5, fez o número de átomos do manganês 1, 5. Ora, 2 elétrons foram perdidos, 5 elétrons foram recebidos. Eu tenho que igualar. O número de elétrons perdidos tem que ser igual ao número de elétrons recebidos. Então, o que eu devo fazer? Vou inverter. Mas antes, só esperando um pouquinho, fazer uma pergunta a vocês. Fazer uma pergunta para você que está assistindo aí. O H2O2, ele está atuando como agente oxidante ou como agente redutor? Porque ele tem essa dualidade. Vamos observar? Olha que legal. O que o H2O2 fez com o manganês? Ele provocou a redução do manganês. Se o H2O2 provocou a redução do manganês, ele é um agente redutor. Ele, H2O2, sofreu oxidação, mas ele provocou a redução no manganês. Então vamos escrever isso, ó. O H2O2 atua como agente redutor, porque ele fez com que o manganês sofresse redução. Agora vamos inverter os numerozinhos. Invertendo os numerozinhos, observe, 5 vezes 2, 10 elétrons perdidos, 2 vezes 5, 10 elétrons ganhos, houve uma transferência de 10 elétrons. Bom, para terminar agora está tranquilo. Você vai colocar esse 5 à frente do H2O2 e esse 2 que está também com asterisco à frente do permanganato. Vamos lá, pessoal? Acompanhe a tela. Olha só, o 2 foi à frente do permanganato e o 5 à frente do H2O2. E vamos terminar por tentativa. Então, na próxima tela, você vai observar, ó, falta eu achar os outros coeficientes. Mas como que eu penso? Por exemplo, ó, já dá até para fazer de cabeça. Aqui tem 2 potássios, 2 Ks. Aqui já tem 2. Aqui tem 2 manganeses, então aqui vai ter que ter 2. Se você fizer tudo isso, facilmente você chega no quê? Dê uma olhadinha. Vai chegar a esses coeficientes. Você vai falar assim, ô Giba, mas como é que eu sei que o coeficiente do ácido sulfúrico é 3? Pelo seguinte, aqui tem 2 potássios, você pôs 1 para que fique 2 átomos de potássio. Aqui tem 2 manganeses, então aqui tem 2. Agora acompanhe o enxofre aqui. Aqui tem 2, com mais 1, 3. Então aqui tem que ter 3. Facilmente você percebe que aqui tem 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Com mais 10, deu 16. Se aqui tem 16, aqui tem que ter 16. Aqui o coeficiente da água, então, tem que ser 8, para que fiquem 16 hidrogênios. Fazendo a conta, igualando os oxigênios, você vai ver que aqui tem que ser 5. Porém, eu quero dar uma dica muito legal.
Toda vez que o H2O2, o peróxido, reagir com alguém e atuar como agente redutor, o que é atuar como agente redutor? Provocar a redução na outra espécie. O que vai acontecer? O seu coeficiente será o mesmo do gás oxigênio. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, que esses 10 átomos de oxigênio vieram daqui. Beleza, pessoal? Você observou que nessa equação que representa a reação, o H2O2 atuou como agente redutor, mas ele pode também atuar como agente oxidante. Porém, falando agora para você aqui, ó, porém, o que pode acontecer? O aluno que nunca estudou tão forte química e quer ir bem na prova deve estar pensando, ô Giba, quando você colocou mais 7 no manganês, como é que você achou esse mais 7? Eu não sei calcular esse mais 7. Então, só dando uma dica do início do exercício para que você tenha uma base, um fundamento para poder chegar ao número de oxidação. Só para finalizar essa parte do H2O2 que atua como redutor. Dá uma olhadinha aqui, ó. Observe, permanganato de potássio. O potássio é do grupo 1 da tabela, o oxigênio é do grupo 16. O grupo 1 é a antiga família 1A e o grupo 16 a 6A, família dos calcogênios. Ele é menos 2, 4 vezes menos 2, menos 8, 1 vezes mais 1. Para que dê 0, o manganês tem que ser mais 7. Por isso que o número de oxidação do manganês é mais 7. E no MnSO4, é melhor você pensar assim, o SO4, 2-, ele veio do ácido sulfúrico, que é H2SO4. Então, se o SO4 é 2-, o Mn é 2+. Então, o NOx do manganês é mais 2. Pessoal, eu vou agora retratar uma outra equação onde o H2O2 vai atuar como oxidante. Observe, cátion cromo 3 com peróxido e com ânion hidróxido, dando cromato e água. Você está notando uma novidade nessa equação, tem excessos de cargas, tem os íons, aqui é um cátion, aqui é ânion e aqui é ânion. Então, quando tem íons, tem que tomar um cuidado, A soma das cargas do lado dos reagentes tem que ser igual à soma das cargas do lado dos produtos, além de tudo isso que nós vimos do H2O2. Esse exercício é um dos mais difíceis, porque mistura muito conceito que você tem que ter bem legal na tua cabeça na hora da prova. Então vamos devagar? Vamos lá, pessoal? Acompanhe a tela. O crômio passou de mais 3, porque aqui ele está na forma de cátion, para mais 6. Mais 3 para mais 6 aumentou o número de oxidação, foi uma oxidação. A variação foi de 3. O H2O2, o número de oxidação do oxigênio é menos 1, passou para menos 2. De menos 1 para menos 2, ele sofreu uma redução. O NOx está diminuindo, a variação foi de 1. Vamos misturar as duas coisas. Então vamos observar. O que aconteceu com o crômio? O crômio passou de 3 para 6, ele sofreu uma oxidação. E o H2O2 sofreu redução. O que o H2O2 fez com o crômio? O elemento oficial é cromio, né? O que ele fez com o crômio? Ele provocou no crômio uma o quê? Oxidação. Se você acompanhar na tela, ele sofreu oxidação. Então o H2O2 está atuando como agente oxidante. Ele fez com que o outro oxidasse. E ele H2O2, sofreu redução. O que tem que fazer? O número de elétrons perdidos tem que ser igual ao número de elétrons ganhos. Acompanhe comigo. Vamos lá. De novo o quadrinho. Um da oxidação, outro da redução. O H2O2 tem que participar da reação. Uma observação muito importante. O H2O2 tem que estar sempre ou no quadrinho da oxidação ou no da redução, quando ele reagir com alguém. Sempre. Então vamos lá. Delta vezes número de átomos. Qual foi o delta da parte vermelhinha da oxidação? 3 vezes o número de átomos, 1. Eu botei aspas aqui no número de átomos, porque na verdade aqui é um íon, não está neutro. Então 3 vezes 1, 3. H2O2, o delta foi 1, vezes o número de átomos de oxigênio, porque foi o oxigênio que se envolveu. 3 elétrons foram perdidos e 2 elétrons foram ganhos. Mas antes eu queria fazer um comentário, quero ver como é que você sai dessa, hein? Vamos lá, hein, pessoal? O H2O2, ele está atuando como o quê? Observe a tela. Ele atua como agente oxidante, porque ele provocou, o H2O2 provocou uma oxidação no crômio. E olhando a tela, 3 foram perdidos elétrons, né? 3 elétrons perdidos e 2 ganhos. Eu preciso igualar. O número de elétrons perdidos tem que ser igual ao número de elétrons recebidos. Como que eu faço? Inverte. Por que inverte? 2 vezes 3, 6 elétrons foram perdidos. 3 vezes 2, 6 elétrons foram ganhos. Então há uma transferência de 6 elétrons. E o que eu devo fazer agora? Pegar esses números e colocar à frente de cada espécie, porque vão ser o quê? Os coeficientes.
Aqui, olha a equação. Eu coloco o 2 aqui, que era o 2 que estava à frente do crômio, e o 3 à frente do H2O2. Quando eu coloco o asterisco é porque passou a ser o coeficiente. Bom, para eu terminar o exercício, eu preciso achar aqui o coeficiente do ânion hidróxido, do ânion cromato e da água. Como que eu faço? Bom, à primeira vista você deve estar pensando, ô Giba, é fácil, eu vou pegar aqui, ó, aqui tem 2 cromos, eu pego e ponho 2 aqui, para acertar. Só que tem um problema. Qual é o problema? Tem cargas. Então, eu vou chamar aqui de X, eu não sei quanto é, e não sei quanto é aqui. Então vamos dar uma olhadinha? Observe. Veja só. O que eu devo fazer para terminar esse exercício? Pessoal, muita atenção. Veja que o cromo eu já acertei, hein? Aqui tem 2 cromos, aqui também. Eu já acertei. Agora eu tenho que pensar o seguinte. A soma das cargas do lado dos reagentes deve ser igual à soma das cargas do lado dos produtos. E como que eu faço isso? É só você montar uma equaçãozinha matemática. Dá uma olhadinha. Faça a multiplicação. 2 vezes 3, 6. Aqui não tem nenhum excesso de carga. Aqui, x vezes menos 1, menos x, tem que ser igual a 2 vezes menos 2. Então, repetindo, a água está neutra, não tem nenhum excesso de carga. 2 vezes mais 3, mais x vezes menos 1, tem que ser igual a menos 4. 2 vezes menos 2, menos 4. Vamos dar uma olhadinha na equação? Olha, numa equação iônica balanceada, a soma das cargas do lado dos reagentes, o primeiro membro da equação, deve ser igual à soma das cargas do lado dos produtos, segundo membro da equação. Então, como é que ficou? 2 vezes 3, mais x vezes menos 1 igual a 2 vezes menos 2. Ora, 6 menos x igual a menos 4. O dedinho do anta aqui, o x é 10. O anta, lembrando que é o meu personagem, e não é o anta no sentido pejorativo, mas o anta de ir em busca do conhecimento, porque nós somos ignorantes em vários setores e temos que ter essa humildade de buscar o conhecimento. Beleza, pessoal? Voltando para a equação, o x é 10. Ponha o 10 aqui e aí o que acontece? Você acerta esse 10. 10 hidrogênios aqui com mais 6 hidrogênios, 2 vezes 3, 10 com 6, deu 16. Aqui tem que dar 16. Fechou. Veja que interessante. Vamos mais uma vez para a próxima tela, que eu queria comentar um detalhezinho assim. Como é que eu calculo o NOx no ânion hidróxido? Hidrogênio é mais 1, oxigênio é menos 2. Menos 2 mais 1, a soma disso aqui tem que dar como resposta o menos 1. Pode ver, ó, menos 2 mais 1, menos 1. O cromato, o ânion cromato, o oxigênio é menos 2, vezes 4 dá menos 8. Você tem que pensar da seguinte maneira. Quanto eu devo colocar aqui para que somando dê menos 2? Vamos pensar, ó, vamos fazer, vou tampar aqui. Mais 6 com menos 8 dá menos 2. Então, com certeza, o cromo é mais 6. Beleza? E o que eu falei das cargas? Vamos voltar aqui para finalizar tudo isso. Observe. 2 vezes mais 3, mais 6. 10 vezes menos 1, menos 10. Mais 6 com menos 10 dá menos 4. Quer dizer que do lado dos reagentes deu menos 4. 2 vezes menos 2, menos 4. E aqui está neutro. Ou seja, numa equação iônica balanceada, a soma das cargas do lado dos reagentes tem que ser igual à soma das cargas do lado dos produtos. Beleza, pessoal? A minha mãe, vou falar um pouquinho da minha mãe, falar da família que é toda a nossa força, né? Minha mãe ainda está trabalhando, é médica, cientista, está velhinha. Quando eu era pequeno, ela sempre falava uma coisa que permeou toda a minha vida até agora. Se o melhor é possível, o bom não é suficiente. Então, quando você estiver estudando para o vestibular, estiver estudando para o Enem, você fala, eu acho que já está bom. Pense nessa frase. Se o melhor é possível, o bom não é suficiente. Será que não vale a pena fazer um pouquinho mais de esforço para chegar à vitória? Um grande abraço no coração de todos vocês, do professor Giba.